Gente, nós estamos começando hoje uma nova temporada em Deus. Não, vou falar de novo. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada em Deus. E nessa nova temporada o Senhor tem trazido ao meu coração que nós devemos, todos nós como igreja, dizer em uma só voz que durante toda essa temporada é primeiro Ele. Você está aí ou não? Você pode dizer comigo? Não, mas olha profundamente nos olhos de alguém que não entende isso e declara, com olhos de fogo, sabe? Deixa essa chama de fogo que está dentro de você sair. Olhe nos olhos de alguém e diga assim, ó, primeiro Ele. Agora diga profeticamente, não com essa voz de quem está correndo do inimigo. Diga profeticamente, vai lá. Primeiro Ele. Então nós vamos estudar a palavra hoje, e durante toda essa temporada, vai durar 4 ou 5 semanas, ok? Nós vamos falar sobre, primeiro, compromisso com Cristo. Segundo, compromisso com a igreja de Cristo, que é seu corpo. Terceiro, compromisso com o Evangelho. Quarto, compromisso com a pregação e propagação do Evangelho. Está conseguindo entender ou não? Nós somos uma igreja que fala de Cristo o tempo todo. Somos uma igreja que fala de Cristo o tempo todo. Mas a pergunta que eu faço para mim mesmo, e começa por mim, não por você, não é uma acusação, é uma confissão, tá? É se nós vivemos a Cristo o tempo todo. Porque que nós somos uma igreja que fala de Jesus, que fala de Cristo o tempo todo, é certo. Agora, será que nós vivemos a Cristo o tempo todo? A igreja prega Jesus o tempo todo para um povo, começando por mim, e pela igreja que eu pastoreio, que eu entendo, não vivem para Jesus o tempo todo. Existe uma distância que precisa ser encurtada hoje entre pregarmos a Cristo o tempo todo e vivermos a Cristo o tempo todo. Você está aí ou não? Então, essa é uma confissão que faço. Eu prego Jesus o tempo todo, mas não me pego vivendo Jesus o tempo todo. Nós pregamos para uma igreja que nós lideramos, que nós pastoreamos, eu como pastor, Priscila, os demais pastores aqui da Reino. Mas nós pregamos para uma igreja a Jesus Cristo o tempo todo, mas essa igreja não vive Jesus o tempo todo, e basta você entrar no Instagram da galera que você vai ver que não vivem Jesus o tempo todo. Não precisa nem ser muito espiritual ou inteligente para entender que a gente não vive Jesus o tempo todo. Mas esse mesmo povo está sempre querendo ouvir mais de Cristo. Veja, como se o simples fato de eu ouvir de Cristo pudesse promover transformação na minha vida. As mudanças e as transformações vêm quando eu decido ter compromisso com aquilo que eu ouço. É bom você estar aqui. Parece que a alma saiu penada. Volta para esse corpo, alma penada. Ele te pertence, é seu. Você está aí ou não? Fala alguma coisa só para saber que está vivo. Balança a mão aí. Então veja, tem muita gente querendo ouvir mais ainda de Cristo, mas vivendo muito pouco dele. Por que você quer ouvir mais se você vive tão pouco? Para encurtar a distância, nós não temos que ouvir mais, temos que viver mais. Para fechar essa lacuna, não é mais informação acerca de Jesus, é mais prática do que já ouvimos acerca de Jesus. Você está aí ou não? Me ajuda a pregar com tu que está do seu lado e diga assim, você está aí, irmão? Ou seja, nós temos que começar confessando o que ninguém confessa. Vou de novo. Nós temos que confessar o que ninguém confessa. O que nós precisamos confessar? Que o que nós cantamos no domingo e o que nós vivemos na segunda está separado por um abismo.
Eu vou dar um tempo para você se identificar. Vou de novo. O que nós cantamos no domingo e o que nós vivemos na segunda está separado por um grande abismo. Ou seja, o que sai do palco, o que você recebe daqui de cima, o que sobe no seu coração, a informação que sobe para você, e o que desce daí para a sua vida prática, está separado por um grande abismo. Está conseguindo entender ou não? Mais informação para acumular informação, para não viver nada na segunda-feira? Não faz sentido nenhum. Ou seja, o que nós postamos nas redes é diferente daquilo que nós praticamos e vivemos na nossa casa. Existe um buraco, irmão, entre o que a gente posta nas redes sobre Jesus e sobre a nossa vida cristã e o que de fato a gente vive na prática, na nossa vida íntima, no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Você entendeu ou não? Quem consegue entender? Você sabe por que a maioria dos filhos de pastores não estão com os seus pais? Nas igrejas que os pais são os pastores? Não é porque o pai é mau caráter, não. Não é porque o pai não é uma pessoa que leva Deus a sério, não é porque tem um testemunho duplo, é porque a igreja não se comunica com eles. Por quê? Porque a nova geração, ela está atrás de autenticidade, de verdade. E nós vivemos uma igreja religiosa que aprendeu a viver Cristo para inglês ver. Ou seja, está tudo bonitinho para a gente mostrar para a sociedade. Mas quem está perto não vê essência. Quem está perto não vê verdade. Quem está perto não vê autenticidade. E aí, meu irmão, esse evangelho não convence ninguém, não. Está conseguindo entender? Então, é tempo de nós encurtarmos essa distância do que ouvimos para o que vivemos. E deixa eu te dizer, as pessoas não vivem assim por hipocrisia, não. Porque meu papel aqui e o papel de Cristo não é nos acusar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai produzir mais para Cristo porque sente culpa. Ou seja, Cristo não quer que você sinta-se culpado e comece a fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você faz na culpa não dura mais que 1 ou 2 semanas. Não se sustenta na sua fé. Entende ou não? Você vai ouvir uma pregação que te acusa, que te acusa, que te acusa. Você sai dali acusado, com peso na consciência, e fala, vou fazer, e faz igual um redemoinho, e faz igual um redemoinho. Sai fazendo. 1 semana, 2, porque construiu uma casa em cima da areia. Ou seja, a transformação verdadeira, o encurtamento verdadeiro, vem de quando esse descompasso, ele para. Quando acaba isso, e nós começamos a dar passos corretos. Está conseguindo entender ou não? Passos constantes, passos firmes. Quando nós começamos a caminhar sobre um fundamento sólido, e a construir e edificar a nossa casa sobre a rocha, e não sobre a areia, porque o que se edifica sobre a areia, não sobra nada depois. E esse descompasso está muito ligado não ao fato das pessoas serem hipócritas, mas de não compreenderem que não é me esforçando mais, mas contemplando mais. Ou seja, a transformação vem da contemplação e não do esforço humano. Ou seja, eu preciso olhar mais firmemente, fixamente, para o que Jesus fez e tentar fazer menos esforço com o meu próprio braço. Ou seja, eu não posso sair daqui no domingo acusado, culpado, dizendo que eu vou transformar o mundo, porque não dura mais que 2, 3 semanas. Mas quando você olha para Cristo, a transformação que essa contemplação promove, transforma a sua vida por inteiro. Então o convite hoje é que a gente possa olhar para Ele. Pode convidar alguém? Diga para a pessoa que está perto de você, eu te convido a olhar para Cristo. Nós costumamos olhar para homens. Quando não olhamos para nós mesmos,
estamos olhando para outros homens. Quando nós estamos olhando para homens, estamos olhando para a igreja. Mas nem para a igreja de Cristo, como corpo, nós olhamos para a entidade religiosa que congregamos. E aí vai dando desespero. Nós vamos entrando no mais completo desespero. Por quê? Porque o segredo para acertar o passo é olhar para Cristo. Então, eu quero te explicar primeiro o que essa temporada é e o que essa temporada não é. Nós não estamos entrando numa nova temporada? Você tem que saber o que essa temporada é. E você tem que saber o que essa temporada não é. O que essa temporada não é? Isso aqui não é uma campanha. Porque crente religioso se agarra em campanha pensando que campanha vai mudar a vida deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Cristo não mudar a sua vida, não tem campanha que te salve. Eu vou dizer de novo. Se Cristo não mudar a sua vida, não tem campanha que te salve. Mas pastor, por que a gente gosta tanto de campanha? Porque antigamente você jogava no bicho. Aí você veio para a igreja. Eu tigrinha dos mais novos, né? Eu sou mais velho. A minha época era jogava no bicho. Você não sabe como é que os caras faziam? Eles riscavam fósforo, pastor Luiz. E apagavam no café. Aí eles olhavam para o desenho que estava no café. E enxergavam um bicho. Para jogar no jogo do bicho. Agora ele virou evangélico. Esse misticismo foi transferido para a igreja evangélica em forma de campanha. Então isso aqui não é uma campanha. Ok? Isso aqui também não é uma oferta, não é um apelo por dinheiro. Ok? Porque quando você fala em abrir temporada, em fazer série, as pessoas já estão pensando, vamos me arrancar dinheiro. Isso aqui não é um apelo por dinheiro, mas é uma chamada para que você olhe para Cristo e para o compromisso com Cristo, compromisso com a igreja, compromisso com o evangelho, compromisso com a propagação do evangelho, venha não da força dos seus braços, mas da contemplação do que Cristo fez. É impossível olhar para Cristo e não se constranger a ponto de se transformado por Ele. Vou falar de novo. É impossível olhar para Cristo e não se constranger ao ponto de ser transformado por Ele. Vocês estão entendendo ou não? Nós temos que olhar para Cristo. Do mais novo até o mais velho, o mais ancião, toda a igreja precisa, durante essa temporada, colocar os seus olhos em Cristo Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que essa campanha é? Ela é um alinhamento. O que essa temporada é? Campanha não, perdão. É o inimigo. Para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Não foi que falou para o Pedro? O que essa temporada é? É um alinhamento. É um alinhamento com Cristo. É um alinhamento com o Evangelho. É um alinhamento com a igreja. Nós precisamos ser alinhados, irmãos. Você sabe que 80% ou mais, eu tenho dados, tá? Aqui eu tenho tudo em dados. Nós temos aqui um Power BI com tudo anotado. 80% ou mais das pessoas que nós perdemos na igreja, nós perdemos porque elas estão fugindo de algum alinhamento. As pessoas não conseguem mais sentar, olhar nos olhos das pessoas e resolver as questões. Elas fogem. Elas criam narrativas falsas, mentirosas. Porque quando só uma parte fala, o que é falso. Quando senta todo mundo e olha nos olhos, é que a verdade vem à tona. Mas as pessoas estão fugindo disso. Elas não querem mais olhar uma nos olhos das outras. Por quê? Porque elas mentem para elas mesmas. E não tem nada mais triste do que... essas pessoas não me ofendem. Elas só geram no meu coração tristeza por elas. Porque não tem nada mais triste do que você mentir para você mesmo. Você ficar contando histórias para você, das quais você precisa se convencer, só para não encarar a verdade. Está conseguindo entender ou não? Então, a maioria das pessoas estão fugindo de alinhamento. Agora, veja, Deus nos alinha. Não tem como você fugir de alinhamento. Porque você vai sair da igreja A, vai para a igreja B, lá na igreja B, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai usar alguém e vai alinhar você. Aí você foge para a igreja C. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai levantar alguém na igreja C e vai alinhar você. Entende? Aí esses crentes Rolling Stones, essas pedras rolantes,
Eles vão rolando de igreja em igreja. Mas nunca sofrem transformação. Porque nunca estão olhando para Cristo, sempre estão olhando para os homens e sempre fugindo dos alinhamentos. Então essa temporada é um tempo de alinhamento com Cristo, com o Evangelho e com a igreja de Cristo. Amém? Você pode celebrar Jesus por isso? Olhe para quem está do seu lado, me ajude a pregar e diga: ame o alinhamento que vem da parte de Deus. Ame o alinhamento que vem da parte de Deus. Ele salva. Ele gera arrependimento. Produz regeneração. Leva à santificação. Vocês estão aí ou não? Nós temos que amar os alinhamentos. Você tem que amar ser alinhado. Eu alinho o tempo todo. Eu não dou tempo nem do crente respirar, estou alinhando. E por que eu faço isso? Porque amo, não porque sou melhor. Porque fui alinhado. Porque não me deram tempo nem de respirar. E foi só assim que eu cheguei até aqui. E aí quando o meu pastor já não conseguia mais me alinhar, que o trem subiu de nível, Deus me deu uma esposa. E você sabe por que Deus dá uma esposa? Quero ver para onde você vai correr agora. Não tem mais para onde correr. Você está conseguindo entender ou não? Você vai fugindo. O que Deus faz? Te dá um marido. E aí você vai fugir. E aí quando sobe de nível de novo, Deus te dá filhos. Diga por quê? Porque tudo que ninguém teve coragem de te falar, seus filhos vão falar. E não vão nem ficar vermelho. E tem mais, eles vão ter a certeza de que o amor deles permanecerá intacto por você e o seu por eles. Diferente de nós hoje, né? Que quando o líder da igreja vai alinhar, você fica emburradinho. Fica de mal, fica sem conversar, fica pela igreja fugindo dos pastores. Entendeu? Tem gente que o pastor vai pelo corredor, ele entra pela porta do outro lado. O pastor sai pela porta, ele passa pelo corredor. Porque não quer ser alinhado, mas não adianta, você vai fugir de Jesus para onde? Então, gente, Deus está preparando um tempo de alinhamento e nós deveríamos nos alegrar por isso. Você tem que se alegrar, nós deveríamos nos alegrar. É isso? Assim que conjuga o verbo, Guilherme? Obrigado. Gente do céu, fui para o Paraguai, me esforcei lá, gastei todo o meu espanhol. Agora estou descobrindo que eu não sei nem espanhol nem português. Só Jesus na causa. Vocês estão aí ou não? Ou seja, o que Cristo está fazendo, desde o início de tudo, e o que Ele está fazendo agora, não começa em você, começa nele. Nunca começou em mim. Nunca começou em você. Antes de qualquer passo nosso na direção dele, já houve um passo dele na nossa direção. Guarde essa palavra. Primeiro ele. Não é só partindo de você para ele. Não. Primeiro ele também, porque sempre o primeiro passo foi dele, não seu. Quem está aí? Eu quero que você receba essa palavra com um peso no seu coração. Diga assim comigo: Cristo sempre primeiro, não eu. E é isso que Deus quer que você veja. É isso que Deus quer que você veja. Preste atenção. Você vai comprar algo. Você vai comprar uma casa. Você manda o dinheiro para a pessoa que está vendendo a casa e fala: depois você me entrega a casa, depois me chama para nós fazermos a escritura. É assim que funciona? Hã? Não é assim que funciona. Diga por quê. Porque nós estamos fazendo uma troca. Isso é comércio. Ou seja, você me entrega a casa e eu te entrego o dinheiro. Geralmente isso acontece aonde? Dentro de cartórios. Para ficar lavado e registrado que esse negócio, essa troca foi feita. E para que ninguém possa voltar atrás
e reclamar o que não é devido. Você consegue entender ou não? Quem está aí? Você vai contratar serviço, o que você fala? Faz primeiro, depois eu te pago. E o cara que está vendendo o serviço fala o quê? Paga primeiro, depois eu faço, ou me dá uma entrada. Porque é uma relação de troca, e na relação de troca sempre é assim. Você nunca quer ser o primeiro. A prova de que Deus não está trocando nada conosco é que Ele sempre fez primeiro. Você entende? Não é uma relação de troca. O Senhor não dá um passo na minha direção na expectativa de que eu dê um passo em direção a Ele. Não, Ele simplesmente deu um passo na minha direção. Se eu não conseguir enxergar isso, eu nunca vou poder corresponder. Vou dizer de novo. Se eu não enxergar, se eu não contemplar, eu nunca vou conseguir corresponder. Por quê? Porque Ele sempre foi o primeiro. Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso do 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8. Diz assim. Ouça. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Compromisso por culpa não dura. Consegue entender ou não? O nosso intuito aqui, e o instinto que deve haver em nós, deve ser de fechar a distância que existe entre ouvir e viver com toda a nossa força. Mas veja, mas não apoiado em culpa, não apoiado na força de vontade humana, mas na contemplação do que Ele fez. Então, contemplar aquele verso, cada verso de Filipenses 2, contemplar cada verso, cada palavra, ler e reler devagar várias vezes, é o que vai fazer você entender por que e como você precisa viver mais do que ouvir sobre Cristo. Ele é o exemplo. Ele é o modelo. Ele é o parâmetro. É Ele que você tem que olhar. É para Ele que você tem que olhar. É a Ele que você deve contemplar. Está conseguindo entender aí ou não? Ou seja, a Bíblia vai inverter toda a maneira humana de ver as coisas, de pensar. Ou seja, de uma maneira humana, você enxerga e entende, mas completamente diferente do que a Bíblia vai ensinar. Porque a Bíblia vai ensinar invertendo toda a lógica humana. Veja isso. Olha o reflexo errado que nós temos. Eu dou algo para Deus, ou para as pessoas, para ser aceito. É assim que funciona a mente humana. É às vezes inconsciente, entendeu, Guilherme? Aqui na igreja, teve um rapaz servindo aqui, trabalhando. Uma pessoa que eu amo demais, pastor Apri. Amo demais. Eu vejo um potencial poderoso nessa pessoa. Mas essa pessoa, ela constrói os relacionamentos dela, todos baseados na troca em que eu dou algo para poder ser aceito.
Então, óbvio, nós estamos falando de uma pessoa jovem, que está construindo toda a sua vida, todos os seus relacionamentos nessa base, nesse fundamento. Então, ou seja, quando ele quer se aproximar da Emily, então ele arruma algum modo de servir a Emily, para que a Emily o aceite, para que ela o trate bem, para que ela expresse amor por ele. Mas o que acontece? Ele vai fazer isso tantas vezes e de forma tão repetida, com o intuito de alcançar dela qualquer reconhecimento nessas esferas da expectativa do coração dele, que ele acaba se frustrando. Porque ele fala, eu dou tanto, ela não devolve nada. Por quê? Porque ele está construindo um relacionamento baseado na troca, mas ele não comunicou a outra pessoa que ele está trocando. Você consegue entender? Ele simplesmente quer que a outra pessoa supra todas as expectativas do coração dele, porque ele está fazendo a parte dele. Só que ele nunca sentou para elaborar um acordo com essa pessoa para dizer qual é a parte dela. Entende ou não? Qual é a sua parte? Sua parte é me aceitar. Se ele fala isso, a pessoa já ia falar, então não precisa fazer nada, né? Eu sou crente, eu tenho que te aceitar. Crente, só de você ser crente, você já aceita as pessoas, como elas são. Ou você não é crente. Porque os cristãos, que carregam a vida de Cristo dentro deles, eles simplesmente te aceitam. Aqui na Reino, nós temos uma cultura de que toda pessoa que chega pode pertencer. E a nossa consolidação se dá pelo senso de pertencimento. Então nós abrimos, em todas as nossas equipes, áreas verdes, que as pessoas podem vir e participar nessas áreas verdes. Elas podem participar conosco. Talvez é o primeiro dia que a pessoa chegou aqui e ela já vai poder participar. No dia seguinte ela vai poder vir, já vai poder servir a Deus conosco, já vai poder participar. Por que nós criamos isso? Porque eu cresci em uma igreja em que os líderes e os crentes mais velhos não se relacionavam com os mais novos, porque eles queriam transmitir para os mais novos não uma vida e sim uma imagem daquilo que eles eram. E quando eu quero transmitir uma boa imagem, eu não posso deixar que você enxergue o bastidor da minha vida. Por quê? Porque essa imagem só existe para o público, não existe na intimidade. Você está aí ou não? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não sei como era na sua igreja, onde você cresceu. Mas eu cresci no meio de um povo muito religioso, e a religião é isso. A religião está sempre vendendo a imagem da perfeição, mas por trás é o caos. Então, o que nós pensamos? Nós não queremos viver a religião. Então, vamos deixar que as pessoas se aproximem e nos conheçam como nós somos, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos e também com as nossas virtudes. E elas precisam enxergar só uma coisa. Não que nós somos perfeitos, mas que o que pregamos, nós cremos, que é sincera a nossa devoção a Deus. Que é verdadeira a nossa expectativa em Cristo. A nossa esperança no Evangelho. A nossa esperança em Cristo. Você está conseguindo entender ou não? Quem está conseguindo entender? Por quê? Porque quando as pessoas veem que isso não é apenas uma mensagem demagoga sendo compartilhada, né? Não tem demagogia, mas tem fé genuína, ainda que de pessoas limitadas, elas vão crer também, porque as pessoas só precisam ver coisas genuínas, elas só precisam ver fé genuína, elas só precisam ver fé verdadeira. Quem está aí? Quem está aí? Está conseguindo entender ou não? Ou seja, então, o reflexo invertido disso é, eu dou para ser aceito. Mas a verdade do Evangelho é, eu dou porque já fui aceito. Ou seja, primeiro ele me aceitou, depois eu recebi o privilégio de poder dar. Mas no Evangelho, ninguém dá para ser aceito. Entende ou não? Você não pode servir a Jesus para ser aceito. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Uma história lá de Belo Horizonte, que eu estava pregando em uma igreja chamada Igreja Unida.
A igreja, nós estávamos pregando, foi um Pentecoste, a mensagem, sabe o que? Quando Deus desce, parece sexta-feira aqui, né? Deus desceu aqui no nosso ambiente, estava cheio de voluntários. Você vê que existe uma diferença da manifestação do Senhor quando pessoas que têm a consciência mais elevada da pessoa de Cristo, quando elas se reúnem, do que quando se reúnem as pessoas que têm o nível de consciência mais baixo. A manifestação não é a mesma. Sabe por quê? O nível de consciência de quem serve a Cristo é muito maior do que o de quem não serve. E é óbvio que a presença, a fome, a sede, o desejo de Jesus é muito maior. E a entrega do Senhor também é muito maior. Sexta-feira houve aqui um derramar do Senhor. E foi semelhante ao que eu vivi lá, nessa igreja unida lá em Belo Horizonte. E os caras que estavam no bar lá fora, bebendo cerveja, viram a movimentação lá dentro, as pessoas caindo, desmaiando, tomadas pelo poder de Deus, falando nisso. Eles entraram para ver de curiosos. Crente é barulhento, né? Era tanto barulho que eles largaram lá a cerveja lá, na mesa, e entraram para ver. Não entraram com copo de bebida, nem nada, mas entraram bêbados. Irmãos, esses caras foram tomados pelo Espírito Santo. Começaram a chorar, a confessar Jesus, e começaram a falar em línguas, ser batizados com o Espírito Santo. Quando terminou, está a diaconisa varrendo lá, chorando. E eu fui falar com ela, né, jurando que ela está impactada com a mensagem, com aquilo que Deus fez. E ela estava chorando, ela confessou para mim, porque ela não admitia que o Espírito Santo tivesse batizado esses caras que veio do bar, e ela que estava há tantos anos servindo a Deus lá na igreja, fazendo as coisas, não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Veja, essa é a mente dela. Eu dou para receber. Mas veja, todas as vezes que a sua mente se posicionar assim, Deus vai ter que prender. Diga por quê? Porque esse pensamento tende a anular a graça de Deus. Porque a graça de Deus é: eu te dou, mesmo que você não mereça. Aliás, é muito mais profundo do que isso. Deus te deu, você não tinha nem nascido. Se você não tem consciência de quem você é, você não tem consciência da sua existência, mesmo assim, Ele já estava dando naquela cruz um passo em tua direção. E não é só um passo, Ele está dando o passo. E você nem aqui estava. Consegue entender? Você não tinha consciência da sua própria existência, mas Ele já estava dando passos em sua direção. Então não se trata do que você pode oferecer, trata-se da graça de Deus. E a sua mentalidade não pode vir e anular essa graça de Deus. Olha, eu estou com muita vontade de te ensinar hoje. Se você tiver com vontade de aprender, você vai sair daqui crente. Vocês que sentam aí para o fundo aí, estão escutando? O som está chegando bem aí? Tá, né? Glória a Deus. Que a graça de Deus te alcance aí nesse fundão também. Tem gente que fica no fundão, né? Você que está na escuridão lá também, lá atrás, ó. Deus te alcance. Quem está aí? Então, qual que é a lógica humana? Me entrego para ser amado. Qual que é a lógica do Evangelho? Me entrego porque já fui amado. Você entende ou não? Quem está aí? Eu me lembro quando eu era adolescente. Hoje, graças a Deus, os adolescentes estão muito mais espertos que na minha época, que as meninas eram tudo boba, né? Tudo boba. Era boba no sentido de inocente, tá? Elas eram muito inocentes. O que plantavam na mente das meninas na época que a gente era adolescente, pastor Luiz? Você que já é um ancião de dias. Que se elas nos amavam, tinham que fazer sexo com a gente, tinham que se entregar. Porque o amor humano está condicionado a isso, a entrega. Para eu ter o amor desse homem, eu tenho que me entregar a ele. Foi o que plantaram na mente das meninas. Claro que hoje elas estão muito mais ligeiras que isso, né? Ninguém, esse papo furado não pega mais elas, não. As crentes, né? Porque as doidas agora são elas que estão pegando os caras. Mas veja bem, o que significa isso? Que essa é uma lógica invertida, é um reflexo invertido do Evangelho. Porque o Evangelho, eu não me entrego para ser amado. É porque eu fui amado que eu me entrego. Entende ou não?
No Evangelho, eu primeiro sou amado, depois eu me entrego. Então, irmã, você que é solteira, teve aqui ontem? Cadê os solteiros? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, não tem quase ninguém solteiro na igreja mais. O que está acontecendo? Antigamente tinha um montão, ou é medo de ser feliz? Tem gente com medo de ser feliz, né? O horário, Lucas? Não, é medo de ser feliz. Levanta a mão só os solteiros. Balança, faz propaganda, isso? Ontem nós tivemos aqui um tempo preparado só para os jovens adultos solteiros. Teve uma palavra para as mulheres e uma palavra para os homens, separadamente. Teve louvor aqui, adoração, todo mundo junto, depois separaram para a palavra, né? Você ministrou lá, pastor Gustavo? Foi poderoso? Olha aí. Homem falando para homem, dá o microfone para ele aí, tete a tete, né? Face a face, homem com homem, isso aí. Pastor, eu acredito que depois de ontem, de verdade, nós teremos homens que pelo menos vão saber o que quer, vão se posicionar e em breve vão casar. Porque não é possível. Foi poderoso demais. É ou não é? A coisa está ficando boa. Porque, veja, do que o homem está fugindo de mulher? Não, de compromisso. Do que as mulheres estão fugindo de homens? Não, estão fugindo de compromissos. As pessoas estão com medo, elas estão tendo medo de ter compromisso. O descompromisso com Cristo, o descompromisso com a igreja, o descompromisso com o Evangelho, a falta de compromisso com a propagação do Evangelho, é só um reflexo da falta de compromisso que essas pessoas têm em tudo na vida delas. É tudo. Ou você acha que a pessoa é comprometida com tudo, só descomprometida com Jesus? Não, ela só é descomprometida com Jesus porque ela não assume compromisso em nada na sua vida. Consegue entender? Os homens estão com medo do compromisso. As mulheres estão com medo do compromisso. Tem homem que está com medo de compromisso, porque se ele se compromete, ele não pode mais ficar aí conversando no Instagram com 30 meninas ao mesmo tempo. Por que não dá conta de trabalhar? Mas quem consegue trabalhar ficando no Instagram desse? Entendeu? Olha aqui, você que é mulher e solteira, deixa eu te falar. Esse tipo de galanteador, se você jogar uma carteira de trabalho nele, ele dá convulsão, parece que está endemoniado. Entendeu? Ele não tem tempo de trabalhar porque precisa ficar falando com menina no Instagram. Você consegue entender? Você consegue entender? Como é que um cara desse vai ter compromisso se a cada 10 minutos ele está repetindo as mesmas palavras para meninas diferentes? E o pior de tudo é que muda a menina, mas o texto ele vai lá, copia e cola. Eu sou pastor. Estou te falando do que eu vi, ninguém me contou. E não foi uma vez que eu vi, não, foram várias. Esse copia e cola. O mesmo texto para mulher diferente. Aí depois 20 respondem, ele faz mais nada o dia inteiro. Aí. Só respondendo mulherada. Como é que um cara desse vai assumir compromisso? Ele já está em si mesmo totalmente desfragmentado na sua personalidade. Essa pessoa já não tem mais personalidade. Entende ou não? Ele é uma pessoa com cada uma dessas 20 pessoas. Ele é uma pessoa diferente. Antigamente o pessoal exagerava um pouquinho para poder ficar com as meninas. Hoje em dia eles criam um mundo de fantasia. É um avatar para cada mulher. Você está rindo, é para chorar. Deixa eu dizer uma coisa. Olha o reflexo da mente humana, do sentimento humano. Você está sempre querendo subir. Você está sempre querendo crescer. Você está sempre querendo subir na vida, sempre querendo crescer. Olha a lógica do Evangelho. Aquele que estava no mais alto céu, escolheu descer ao mais baixo. O que estava no mais alto, escolheu descer ao lugar mais baixo. E você só quer subir. Ou seja, quando você vê na igreja
um monte de gente querendo subir uma em cima da outra para crescer, você entende que ninguém olhou para Cristo. Porque se alguém tivesse contemplado a Cristo, veriam que aquele que estava no lugar mais alto escolheu descer ao lugar mais baixo. E as suas escolhas precisam ser as escolhas de Cristo. O texto diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra que foi traduzida para nós para sentimento, a palavra grega, poderia ser traduzida, e eu entendo que até melhor traduzida, por que haja em você a mesma mentalidade que há em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que ter a mesma mente de Cristo. Você consegue entender? Mas olha, a nossa mentalidade está invertida. Você quer subir, mas a palavra é: olhe para quem decidiu descer. Olhe e veja, contemple. Você quer subir aos lugares mais altos. Quem estava no lugar mais alto decidiu descer ao lugar mais baixo. Nós lemos esse texto de Filipenses, da cidade de Filipos, onde estava a igreja que recebe essa carta do apóstolo Paulo. Uma cidade romana. Era uma colônia romana onde tudo o que importava ali era honra, status, posição. Está conseguindo entender ou não? Quando Paulo escreve para eles, Paulo está preso. Não, então veja, presta atenção. Nós estamos num ambiente onde tudo o que interessa é honra, status, posição. Aí eu sou o líder, sou preso, te mando uma carta. Então eu já me tornei desprezível. Paulo já era aqui desprezível para esse povo. Porque está preso. E ele escreve para eles preso. E ainda assim preso, nessa carta Paulo vai falar 16 vezes em alegria. Veja, Paulo está ensinando que a alegria não está condicionada aos seus resultados, a crescer, a subir, a ser grande, a alcançar o pináculo. Paulo vai dizer que está preso, mas mesmo preso, está falando em alegria 16 vezes em uma carta. Dentro da igreja de Filipenses, a igreja de Filipo, estava tendo uma briga entre duas mulheres que eram líderes na igreja. Evódia e Sintique estavam brigando, e Paulo não toma partido de nenhuma delas. Mas ele vai dizer para elas, tanto Evódia como a Sintique, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, vocês estão aí brigando por posição. Vocês estão aí brigando. E veja, a desavença entre elas era relacional. Não era uma heresia. Porque se fosse uma heresia, um erro doutrinário, alguma coisa envolvendo a eclesiologia da igreja, Paulo iria corrigir como ele sempre fez. Mas ele não corrige e não toma partido. Ele simplesmente diz para as duas: vocês precisam ter o mesmo sentimento que tinha em Cristo. Vocês precisam ter a mesma mentalidade de Jesus. Porque veja, se ele, estando no lugar mais alto, decidiu descer ao lugar mais baixo, porque vocês estão brigando para subir. Ou seja, contemplem a Ele, vejam a Ele, olhem para Ele. Você está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Sentimento é a mente de Cristo. O mesmo sentimento quer dizer a mesma mente de Cristo. Diga assim: a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, ele não é uma doutrina para você admirar de longe. Está conseguindo entender ou não? Mas uma mentalidade para produzir de perto. Por que o cara quer escutar mais de Cristo? Porque ele transformou Jesus Cristo em uma doutrina que ele fica admirado de ouvir. Mas receber a mente de Cristo é me aproximar
mais para produzir o mesmo. Que ele, contemplando, eu fico constrangido pelo seu amor e começo a reproduzir o mesmo. Quem está aí? Se o cara não consegue enxergar, fica difícil. Amém ou não amém? Veja, o texto também de Filipenses nos diz que ele estava em forma de Deus, ou seja, é essência, não aparência. Consegue entender ou não? Ele está em forma de Deus, é essência. É a natureza essencial, aquilo que ele verdadeiramente é. Ou seja, não é uma fantasia, não é um disfarce. Ele era Deus pleno, não era uma cópia, né? Não era um anjo elevado, como foi dito no início da igreja. Não era um ser criado mais elevado do que todos os outros seres celestes. Não, ele era Deus, filho de Deus, gerado de Deus, não criado. Está conseguindo entender ou não? Eterno como o Pai, em substância, em essência, verdadeiramente, plenamente Deus. E quando ele escolhe descer, ele não é menos Deus por isso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, o dia que você escolher descer, você não vai se tornar menos importante do que você é, por aquilo que você é, não por aquilo que você faz. Eu vou dizer de outra forma para ficar mais simples. O dia que você decidir descer, não vai acontecer nada com a sua identidade. Só vai acontecer com quem quer de você aquilo que você nunca deveria ter dado para homens. Eles vão levar um choque. Você não. Vai continuar sendo a mesma pessoa. Aliás, para Deus até uma pessoa muito melhor. Quem está conseguindo entender? Olhe para isso. Adão, por princípio, agarrou algo, e Cristo, por princípio, soltou algo. Adão agarrou algo que nos condenou a todos. Cristo soltou algo que nos salvou a todos. Por princípio, veja isso, por princípio, o primeiro homem, sendo criatura, estendeu a mão para agarrar algo. Qual foi a proposta? Sereis como Deus. Se você comer, Deus sabe que os seus olhos serão abertos e você vai ser como Deus. Então veja, sendo homem, Adão tentou agarrar o ser Deus. Ele se agarrou nisso. Serei como Deus. Quem está aí? Agora Cristo, o último Adão, sendo Deus, de verdade, abriu mão e desceu. Então veja, a sua salvação não veio porque ele prendeu algo. A sua salvação veio porque ele decidiu soltar algo. A sua condenação veio porque você quis agarrar algo que não lhe pertencia. Mas a salvação veio porque aquele que era o dono decidiu soltar. Vou falar de novo. Você querendo se prender ao que não é seu e ele soltando o que é dele. Vê a diferença? Enquanto você e eu fomos condenados por tentarmos segurar o que não nos pertencia, o ser como Deus, nós somos homens. Ele, sendo Deus, se fez homem. Você consegue entender? Ele soltou o que você quis agarrar. Está vendo como ele te ensina? Se você olhar para ele e contemplá-lo, é impossível que você permaneça o mesmo. Já estou terminando, só para você que está em desespero, só vem no domingo. Quem só vem no domingo, irmão, quando está diante da Bíblia, fica assustado. É um problema esse pessoal. Olhe para isso.
O texto também diz que ele se esvaziou até não sobrar nada. Ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou por completo, ele derramou tudo. Eu acho engraçado você, quando fica retendo, ou seja, você nunca olhou para Cristo. Porque ele não só soltou, como se esvaziou. Você não quer nem soltar, quanto mais esvaziar. Nem Monjaro está esvaziando esse povo. Deve estar funcionando, porque está vendendo mais Monjaro que iPhone. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele se esvaziou. Quem está aí? Ele se esvaziou até não sobrar nada. Ele se derramou por completo. Ele se esvaziou por completo. Ele derramou tudo. Não quer dizer que ele se esvaziou da divindade, porque ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou de todos os privilégios, de toda a glória visível, de todo o direito de ser servido, e ele foi servir. Ele se esvaziou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Imagine o Deus Criador do universo. Deixa o seu trono, deixa a sua glória. Se esvazia de todos os seus privilégios, se esvazia de toda a glória visível, perceptível, se esvazia do direito de ser servido, pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Parece com os crentes na igreja, não é isso? Estão sempre procurando descer, não é assim? Graças a Deus que a gente não tem isso aqui, porque a nossa área VIP é aquela ali, ó, a caixa de som. Mas na igreja que eu cresci, Gili, tinha umas cadeiras diferentes. Porque para o povo era banco. Os bancos de madeira. Mas aqui no palco, que era chamado na minha época de altar, o púlpito é onde põe a Bíblia. Aqui é o altar. Você como assembleano deveria saber. Assembleano nato, esse nasceu na Assembleia. O púlpito é aqui, ó. Aqui é o altar. Por que o pastor não chama de altar? Porque altar é onde se mata os animais para sacrifício. Aqui nós não matamos ninguém, né? Não animal. Então é palco mesmo. Esses altares que tinham no Antigo Testamento, não tem mais. O altar agora está no seu coração. Que é o único lugar que tem sacrifício de verdade, é o seu coração. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas se quiser chamar de altar também não é pecado não. Chama do jeito que você quiser. Eu não chamo porque eu quero estar adequado com a linguagem neotestamentária. Do Novo Testamento. Mas, ô Gili, olha que loucura. O negócio era tão incrível que esse lugar era considerado mais sagrado do que lá embaixo. A ponto de, em algumas das igrejas da denominação que eu cresci, ter um cercado. Tinha um cercado, tinha uma cerca. Tinha portinha para subir. Quem já viu isso? Aí, não foi só eu que vi, não. Muita gente velha aí. Tinha um cercado. Por quê? Porque era considerado, Sandro, um lugar mais santo. Ou seja, quem estava aqui era mais santo. Então, todo mundo que estava embaixo, o que queria? Queria subir. Quem podia subir? Os ministros. E aí tinha cadeiras. Tinha umas cadeiras diferentes dos bancos, umas cadeiras bonitas, acolchoadas, né? Só que essas cadeiras também iam crescendo. Não é? Até que tinha uma grandona que parecia um trono. Aí do outro lado tinha outras cadeiras que iam diminuindo. Então, todo mundo queria sentar aqui em cima. Depois que chegava aqui em cima, começava outra competição para ver quem sentava nas cadeiras do meio. Aquelas cadeiras mais especiais. Isso é que a religião transformou o Evangelho de Cristo Jesus nessa disputa, nessa competição, por tentar subir. Mas quem olha para Cristo não vai ver ele fazendo isso. Vai ver ele do mais alto céu escolhendo descer. Então só para você ver que você está na contramão do Evangelho. Você está sempre querendo subir. Já cogitou em descer?
Já passou no seu coração a possibilidade de descer? Para ser grande e não de subir? Porque, veja bem, a ideia é que quem aqui está tentando subir, quando Jesus voltar vai ser bem pequeno. Mas quem aqui decidiu descer, quando Jesus voltar vai ser grande. Então, se você é inteligente e está sempre tentando subir aqui, você não está usando a sua inteligência. Se você é sábio, você não está fazendo nada disso. E se você é nécio, é isso que você está fazendo. Tentando sempre crescer no meio de homens. Enquanto Jesus, no meio dos homens, só quis descer. Se ele só quis descer, esse é o caminho que você deve tomar. Conseguiu entender ou não? Jesus não vai errar nisso não, irmão. Ele abriu mão de todos os privilégios, de toda a glória visível, de todos os direitos de ser servido, velou a sua glória, mas não a perdeu. Diga assim, descer não me faz menor que ninguém. Pelo contrário, me faz grande. Grande em nosso meio são os que decidem descer. Você está conseguindo entender ou não? Existe uma escada que desce até o fundo. Jesus não só se humilhou descendo, mas a Bíblia diz que ele, estando em forma de servo, o servo aqui em grego é doulos, quer dizer escravo. Ele viveu como um escravo do propósito do Pai. Um escravo do seu próprio chamado. Um escravo da vontade de Deus. Você está conseguindo entender? Ele desceu ao mais baixo do que essa escada podia levar ele. Ele se fez semelhante aos homens e humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de maldição, uma morte de vergonha, uma morte de cruz. Quem está aí? Mas olha o que ele disse. João capítulo 10, verso 18. Jesus diz assim, ó, sobre a sua própria vida. Ninguém me tira, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la. E este é o mandamento que recebi do Pai. Então ninguém me tira a vida, eu a dou. Eu tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la. E este é o mandamento que recebi do meu Pai. Então veja, ninguém pode tirar de você aquilo que você decidiu dar. Sandro, você nunca vai ler Jesus reclamando: os romanos me tiraram a vida. Os sacerdotes de Israel me persuadiram, me enganaram, me usaram e me tiraram a vida. Diga por quê? Ele escolheu dar. Quando você está reclamando que alguém tirou de você alguma coisa em nome de Deus, é só porque você não escolheu dar. Por isso você tem a sensação que estão tirando. O dia que você escolher dar, ninguém tem poder mais de te tirar. E mais, Deus não te deu só o poder de dar. Ele te deu o poder de dar e de tomar. Diga por quê? Porque só você pode decidir viver para Deus. Ninguém mais tem poder sobre isso. Você está aí? Quem está aí? O primeiro passo foi dele. O primeiro movimento de compromisso da história desse universo não foi seu, foi dele. Ele é cordeiro morto e imolado desde a fundação do mundo. Vou dizer de novo. Cutuca quem está do seu lado. Diga assim, o primeiro passo de compromisso da história não foi seu, foi dele. Antes de você decidir qualquer coisa sobre Jesus, Jesus já tinha decidido tudo sobre você. Eu vou dizer de novo. Antes de você decidir qualquer coisa sobre Jesus, Jesus já tinha decidido tudo sobre você. Eu vou falar mais uma vez para ver se você entende. Antes de você decidir qualquer coisa sobre Jesus, Jesus já tinha decidido tudo sobre você. O primeiro passo foi dele, não foi seu. O primeiro passo foi dele, não foi seu. O primeiro passo de compromisso na história foi o compromisso dele em te salvar quando você nem sabia que precisava ser salvo. Consegue entender ou não? Então, se Jesus te chama para o compromisso, acredite, Ele não está te chamando para você fazer seu esforço. Ele está te chamando para você contemplar o que Ele fez.
Olhe para ele, é isso que ele está dizendo. Olhe para mim. Olhe para mim, depois de olhar para mim, decida como você vai fazer. A decisão é sua. Mas não faça isso sem olhar para mim. Contemple o que eu fiz. Porque Jesus não está te ensinando com palavras apenas. Jesus está te ensinando com palavras e obras. O evangelho, que se resume em palavras, é sem poder. Paulo disse: eu não vos falo com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em manifestação do Espírito e do poder de Deus. É evangelho cheio de obras. Está conseguindo entender ou não? O primeiro passo foi dele. A troca mais desigual de toda a história da humanidade. Olha isso. Ele, primeiro, deixa o alto e desce ao mais baixo. Ele se esvazia de todos os seus privilégios, de toda a sua glória. Ele se esvazia de todos os seus direitos de ser servido. É isso que está em Filipenses. Para quê? Para vir lavar os seus pés. E aí, em 2 Coríntios, vem a grande permuta, a grande troca. Ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Aquele que era justiça se fez pecado, para você que era pecado se tornar justiça. Veja bem, essa troca é desigual. Ele tinha tudo, deixou tudo e veio a ser nada, para que você pudesse ser alguma coisa. Ele era justiça e se fez pecado, para que você pudesse experimentar da justiça de Deus. Você estava em morte, ele estava em vida. Ele pegou a sua morte para ele e deu a vida dele para você. A troca com Jesus, ela é desigual. E não tem o que você faça, vai continuar sendo desigual. Não vem buscar direito de compensação aqui, porque você vai sair perdendo. Você só está buscando esse direito de compensação porque você não entendeu nada do Evangelho. Porque o dia que você entender meio milímetro do Evangelho, você entrega tudo. Consegue entender? Tenho muita coisa para falar ainda, mas deixa eu ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância e gozo, e como em profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, segundo o seu poder, o qual eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, dela voluntariamente. Vou traduzir para uma linguagem mais acessível. Veja, irmãos, eu quero que vocês lembrem e conheçam o que está acontecendo na Macedônia, como a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia é poderosa, porque esse povo que sofre tanta tribulação, no meio deles houve tanta abundância e alegria, né? E como eles, mesmo vivendo em profunda pobreza, superabundaram em riquezas da sua generosidade, porque, segundo as suas posses, e até mais do que isso, até o que não podiam, testifico eu, deram voluntariamente. Não só o que podiam, mas deram também do que não podiam. Paulo não pegou uma igreja rica como exemplo, ele pegou a igreja mais pobre que ele tinha na época como exemplo. E ele está dizendo, apesar de eles serem pobres de dinheiro, eles superabundaram em riquezas. Por quê? Porque o segredo não está em quanto você possui, mas em qual é o coração com que você se aproxima do Senhor. E é isso que ele está nos ensinando. Você está conseguindo entender? Diga amém.
pedindo-nos, ou seja, essa igreja nos pediu com muitos rogos que aceitássemos a graça de Deus e a comunicação desse serviço. Eles imploraram para ofertar. Essa é outra tradução que você pode ler. Em outra tradução, vai estar escrito: eles nos imploraram pelo privilégio de poder ofertar no nosso ministério. Por que eles fizeram isso? Contemplaram a Cristo. Enquanto muita igreja rica não conseguiu contemplar a Cristo, os macedônios na sua pobreza enxergaram a Cristo, contemplaram a Cristo. Você está conseguindo entender? Diga amém. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Veja, eles não deram só o seu dinheiro, mas eles se deram para Deus. O que Paulo está dizendo? Se alguém se deu para Deus, o que ele possui tem qual significado agora? Nenhum. Porque olha como que é o seu evangelho. Você vem aqui domingo e canta que você se entregou para Jesus. Eu entrego minha vida, eu sou seu, tudo é seu. Entendeu ou não? Acaba o louvor, vê a generosidade, você já está murmurando: tem que dar dinheiro para a igreja? Não, nós vamos viver de vento. Quer dizer, quem vai pagar o aluguel aqui? Vai descer um anjo com o aluguel aqui, com o dia do aluguel. É óbvio que somos nós os responsáveis, tanto pela igreja, como pelo evangelho, como pela pregação do evangelho. Nós somos responsáveis, não porque Deus vai nos abençoar, porque nós olhamos para Cristo e vemos o que Ele fez, e nós entendemos que é o mínimo que nós podemos fazer, é pegar a nossa vida e falar: está à sua disposição. Está à sua disposição. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho está à sua disposição. E isso ainda não é nada diante do que o Senhor fez. Não é uma troca. É só reconhecimento do que Ele fez primeiro. Consegue entender? Porque se houvesse uma troca, ela não seria justa. Ele sairia perdendo sempre. Quem está conseguindo pegar? Dois capítulos, capítulo 8 e 9, 39 versículos, 0 vezes Paulo vai falar sobre dinheiro. Os 2 capítulos inteiros ele vai falar sobre dar. E a palavra que Paulo repete aqui é charis, ou graça. Caris, né? Dar não é uma transação, é uma manifestação da graça de Deus. Você está conseguindo entender ou não? 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Foi isso que Cristo fez. Se fez pobre para que você pudesse ficar rico. Se esvaziou dessa divindade, se fazendo igual a homem, não deixando de ser Deus. Tem que se lembrar disso. Mas abriu mão de todos os privilégios e, sendo rico, se fez pobre para que você pudesse se enriquecer daquilo que é verdadeiro, daquilo que é essencial, da vida, da glória que ele sempre teve com o Pai. Conseguiu entender ou não? Veja isso. Paulo não está motivando a igreja. Paulo está agindo aqui ao oposto do normal. Veja, ele não pressiona a vontade daquelas pessoas, mas ele revela o dever dessas pessoas diante do que Cristo fez.
Ele não manipula as emoções dessas pessoas, mas ele diz a elas que tenham pena dos pobres, porque eles estão enviando ofertas para Jerusalém já tem 2 anos. Ele só faz uma coisa para eles poderem fazer isso. Ele aponta para Cristo. Ou seja, o que leva as pessoas a terem compromisso com Cristo, compromisso com a igreja, compromisso com o Evangelho, compromisso com a propagação do Evangelho, é olhar para Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele era rico, ficou pobre por vocês. Se fez pobre por vocês, ficou pobre por vocês. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Você está entendendo ou não? Olha a troca do Evangelho de Cristo. Ele tomou o que era seu. O que era seu? Ele pegou a sua pobreza para ele. Tem vantagem? Então o Evangelho de Cristo não é uma troca para ter vantagem. Consegue entender? Ele recebeu a sua pobreza. O que ele te deu? A riqueza dele. O que ele pegou de você? O seu pecado. O que ele te deu? A justiça dele. O que ele tomou de você? A sua morte. O que ele te deu? A vida dele. Qual que é a vantagem que ele tem nisso? Nenhuma. Então ser como Cristo não é obter vantagem sobre as pessoas, mas é libertá-las, salvá-las, amá-las, de verdade. Consegue entender ou não? Então não olhe para as pessoas querendo tirar vantagem. Tem gente que vem à igreja para fazer network. Irmão, nós nos envolvemos e nos relacionamos como uma comunidade de fé para salvarmos mais pessoas e para amadurecermos uns aos outros, para crescermos no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra, para crescermos em graça. Não tem nada a ver com tirar vantagem de pessoas. Se você vem aqui com esse espírito, que o Senhor converta o seu coração. Você está aí ou não? Você não veio fazer amigos, você veio ganhar irmãos de verdade. Você consegue entender? Porque é na angústia que nasce o irmão. E tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque a relação em Cristo ela é tão profunda, mas tão profunda, que esse seu irmão em Cristo vai além do que iria um irmão na carne. Quem já conheceu alguém assim em Cristo? Alguém que decidiu pegar na sua mão e ir aonde nem aqueles que são seus irmãos na carne iriam. Está conseguindo entender? É disso que se trata. Quem está aí? Diga comigo, fruto não se fabrica quando se aperta o galho. Então, na igreja, o pessoal quer apertar o galho e quer para ele dar fruto. Você não fabrica fruto assim. Amém ou não? A solução não é o esforço humano nem a culpa. Qual que é a solução? Contemplar a Cristo. A Bíblia não manda produzir compromisso a partir da culpa, da pressão. O que ela está dizendo? Olhem para quem se comprometeu e aprendam. Olhe para alguém que se comprometeu e aprenda. Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas só pelo horário eu vou parar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Posso abrir meu coração? Vou sentar aqui para falar isso. Eu quero que você ouça com muito carinho. Nós, quando chegamos aqui, somos recebidos. Nos envolvemos com a comunidade, passamos a ser parte. E quando a gente passa a vivenciar a igreja mais de perto, nós temos uma tendência a abandonar os nossos compromissos com a fé. E a achar que a nossa presença substitui o nosso coração. Queria eu de Cristo a dádiva de poder custear toda a vida da igreja e toda a expansão dela. E eu sou egoísta ao ponto de não querer dividir isso com ninguém. Se Deus me desse recurso, eu não dividiria isso com ninguém, eu bancaria todo com o meu recurso.
porque eu sei a graça que me espera, eu sei a glória que me espera. Mas o Senhor, diferente de mim, que não é como eu, egoísta, Ele abre oportunidade para que toda a comunidade viva a experiência de contemplar o que Jesus fez e de viver semelhante a Ele. E de não tornar pesado o fardo para ninguém, mas carregando uns os fardos dos outros, fazemos com que isso seja leve. Mas não é leve quando uma comunidade inteira abandona o seu compromisso por Cristo e com Cristo, por simplesmente olhar só para o seu umbigo e não entender que vidas importam. E que não é só a sua vida que importa, mas a vida de todos. Porque é muito fácil você abandonar a missão que Cristo te deu, alegando que você não está bem. Mas você não parou para pensar nas pessoas que você está abandonando. Você não está parando para pensar nas pessoas que estão doentes também, e que você está simplesmente abandonando. Você não parou para pensar nas pessoas que acreditaram em você, que você está abandonando. Porque as pessoas não investem só dinheiro em você. O que nós investimos aqui na igreja, na vida das pessoas, que tem o menor custo é o dinheiro. Nós investimos muito amor na sua vida. Nós investimos tempo na sua vida. Nós abandonamos as nossas famílias por amor a você. Nós deixamos as nossas casas, deixamos os nossos filhos. Tem ministros que os filhos crescem sem que eles vejam crescer, para servir pessoas, para amar pessoas. Nós precisamos contemplar a Cristo. Sabe como a gente resolvia no passado as questões financeiras da igreja? A gente fazia um monte de promessa fajuta, te levava a acreditar que se você desse dinheiro você ia alcançar, pegava o seu dinheiro e paga as contas. Se precisar fazer isso aqui, eu prefiro fechar as portas. Nós não vamos avançar em cima de uma mentira. Vamos avançar porque nós vamos olhar para Jesus. Entende? Porque para a maioria de vocês é muito fácil. Você acorda domingo, vem à igreja, vai embora. Muitos ainda saem daqui falando mal da gente. Porque eles acham que isso aqui é festa de aniversário de casamento, que eles vão comer a custa dos outros e saem falando mal. Eles não entenderam que cada pessoa ali está largando sua casa, sua família, dedicando-se a Cristo. Eles não entenderam que as pessoas que estão aqui são voluntários, não são empregados da igreja. Tem gente que trata as pessoas aqui da igreja pior do que se trataria o empregado. Ninguém é empregado aqui, as pessoas são voluntárias. Ninguém está trabalhando aqui para você. Estão servindo a Jesus, te amando, te servindo. Entende? As pessoas são maltratadas. A gente entrega o melhor que a gente pode. Pode pegar qualquer pessoa que convive comigo aqui nessa igreja. Nós nunca saímos para comprar qualquer coisa aqui que essa frase entrasse, ó, o mais barato para eles. Nunca, jamais na minha vida. Eu prefiro morrer do que falar essa frase quando eu tenho que entregar algo para Deus. Nunca. Você senta no melhor que o nosso dinheiro conseguiu comprar. Cada cadeira dessa aí custa mais de R$300. Aqui foi colocado porcelanato do melhor que o nosso dinheiro conseguiu comprar. Tudo aqui é feito com muita excelência, no melhor que nós podemos entregar. Nós nunca pensamos se você ia estar aqui, quanto mais que você ia dar alguma coisa. Nós não fizemos nada pensando no que você ia dar. Eu não sabia nem que você ia estar aqui. Eu não te conhecia.
Não fizemos nada disso, senão por amor a Cristo, e porque nós aprendemos a entregar o nosso melhor diante da entrega dele, porque nós vimos o que ele fez. Entende ou não? Isso não tem nada a ver com ostentação, isso não tem nada a ver com gastar dinheiro à toa, isso tem a ver com consciência de que você, como filho de Deus, merece o bom e o melhor para ouvir de Cristo. Nós temos aqui um som bom, razoavelmente bom. O meu coração, tínhamos que ter um muito melhor. Nós estamos comunicando a Cristo. Para você não faz diferença ter uma caixinha de abelha. Para quem precisa receber de Cristo, faz total diferença entender o que um pastor com a língua presa está falando. Pode ser a diferença entre ele aceitar Jesus ou não. Para você, não vai dar diferença. Como nós vamos acordar amanhã? Porque na verdade o CNPJ da igreja não está no seu nome. Não é o seu nome que suja, não é você que eles cobram, não é de você que falam mal, não é o seu nome que fica na boca dos outros. Então para você é muito fácil, vem assistir o espetáculo. O Evangelho de Cristo não é isso. E eu não estou pedindo para você ter compromisso com homens. Estou pedindo para você ter compromisso com Cristo. Nós vivemos aqui um milagre todo dia. Um milagre, irmão. Quando você pega todos os custos dessa igreja e divide pela quantidade de culto que tem aqui, o que nós deveríamos arrecadar por reunião para a conta bater é 20 mil reais por reunião. As reuniões acontecem aqui, tem dia que arrecada 5 mil reais, 4 mil reais. Ninguém nunca vai reclamar para vocês. Ninguém fica atacando isso aqui, nós não fazemos campanha para mudar essas coisas. Não, a única coisa que eu estou te pedindo é, olhe para Cristo e veja se você deve continuar sendo tão egoísta como você e eu temos sido. Sabe como é que é? Em dezembro desse ano passado, eu olhei para a Priscila, olhei para os meus filhos, olhei para nós. Nossa casa, nós tínhamos 2 carros. Olhei para a igreja e não conseguia virar o ano sem deixar as contas tudo para trás. Nós entregamos nossos carros. Eu estou a pé. Ando com o carro emprestado de um, de outro, pego um carro. Sabe o que acontece? Eu olhei para Cristo, não é que eu sou melhor do que quem não deu. Eu só olhei para o que Ele fez e falei, eu não posso negar nada. Contemplar a Cristo. Nós não vamos fazer campanha. Nós não vamos fazer barganha com Deus. Eu não vou dar um envelope aqui para você levar lá para sua casa, passar nos móveis ungidos da sua casa e trazer de volta com dinheiro. Não vou fazer isso. Por quê? Porque não somos essa igreja. Nós não somos essa igreja. Nós vamos olhar para Jesus. E nós vamos aprender com Ele. E o que Ele fez, nós vamos fazer. Consegue entender? Se Ele me amou nesse ponto, eu vou amá-lo também. Se Ele teve compromisso comigo antes de eu dar o primeiro passo, eu vou ter compromisso com Ele também. Se Ele teve compromisso com a salvação das pessoas, quando essas pessoas estavam em pecado e não podiam oferecer nada para Ele, eu também vou amar pessoas que não têm nada para me oferecer. Eu vou olhar para Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, ensina-nos a contemplar-te. Hoje, o primeiro dia dessa grande temporada, é um chamado a se comprometer com Cristo. Essa nova temporada, Senhor, não é uma campanha, não é um apelo por oferta, não é um apelo financeiro, mas é um chamado ao compromisso.
É uma chamada, Senhor, a olhar para o Senhor e sermos constrangidos pelo Teu amor, sermos constrangidos pela Tua entrega e aprender, Senhor. Nós precisamos aprender, uma hora a gente precisa aprender. Adão se prendeu na ideia de ser como Deus. Jesus abriu mão, ser Deus, ser como Deus, e se fez como um homem. Enquanto agarra-se à falsa ideia de crescimento, de elevação, de divinização, o outro, sendo Deus, não tem por usurpação ser semelhante a Deus e se encontrar na qualidade de servo, escravo da vontade do Pai de salvar os homens. Dai-nos essa graça de contemplar-te, de enxergar, de visualizar o que o Senhor fez. Em nome de Jesus, olhe para mim. Não é normal aqui no nosso meio, até porque a gente nunca tem espaço. Eu quase nunca chamo as pessoas na frente para isso. Mas o Espírito de Deus colocou no meu coração que algumas pessoas aqui precisam restaurar o seu compromisso com Deus. E se você é uma pessoa que sente que você não está vivendo, não está entregando como deveria, seja por qual motivo for, isso não é problema nosso. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu quero orar com você. Vem cá. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui. Eu quero orar com você. Vem aqui, eu quero orar com você. Pode vir aqui, vem cá. Eu quero orar com você, vem aqui. Pode vir, vamos nos colocando aqui. Me ajuda aqui, pastor Sandro, vamos alinhando eles aqui. Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar para restabelecer esse compromisso, esse tempo de compromisso. Vai ajudando, pastores, vamos colocá-los aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você sente que você precisa restaurar esse seu compromisso com o Senhor, vem aqui, vem aqui. Se por algum motivo você sente que você não está entregando o que você deveria entregar, você não está se entregando como você deveria se entregar, venha, vem aqui. Eu quero orar com você. Isso.